Procure o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 16. Nós vamos continuar hoje o estudo acerca do Sermão da Montanha, aquele precioso discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, que nós vemos estudando desde o mês de outubro, né? E que tem sido importante para o progresso da igreja, para o crescimento da igreja. Nessa sessão, Jesus trata justamente da vida religiosa dos seus servos. Ele faz uma comparação com aqueles que eram a principal influência religiosa do seu público, aqueles homens que eram vistos como piedosos, como exemplos de religiosidade. Jesus vai usar eles para dizer: não é bem assim não, eles agem assim, mas vocês não devem agir assim. Então Jesus, ele vai nessa sessão que começa do verso de número 1, ele trata então a questão do relacionamento do homem com o seu próximo, quando ele fala acerca das esmolas, do relacionamento do homem com Deus, quando ele trata a questão das orações, e agora nós vamos ouvir sobre o jejum, o relacionamento do homem consigo mesmo. Então, nós vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 6, a partir do verso 16, está escrito assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai, mais uma vez, nos dirigimos a Ti em oração, e agora, para pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Nada é mais importante para nós, nesta reunião, nesta pregação, do que entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Então, que o Senhor faça com que caia por terra todo impedimento, meu Deus, tudo aquilo que age de maneira contrária a essa obra, que o nosso coração esteja preparado para receber a boa semente, pois o que nos importa é te servir em concordância com o teu querer e a tua vontade, Pai. Que o teu Espírito Santo fique à vontade para tratar conosco aquilo que nós mais necessitamos nessa noite, que assim seja feito em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. Como eu disse ainda há pouco, nesta sessão do Sermão da Montanha, Jesus ele vem tratando de questões da religiosidade dos crentes. E como eu disse há 2 semanas atrás, entre as atividades dos judeus, existiam 3 principais práticas que eram tratadas como obrigatoriedade entre eles, que é a questão do dar esmolas, onde Jesus trata essa questão do verso 1 ao 4, a questão das orações, que Jesus trata do verso de número 5 até o versículo de número 15, e a questão
dos jejuns, do hábito de jejuar, que é o que nós vamos estudar hoje. E só para você se lembrar, quando Jesus toca nesse assunto, a partir do verso 1, ele vai usar como modelo aqueles que eram a principal influência da sociedade judaica. Ele usa a vida dos escribas, dos fariseus, porque eram eles que despertavam a admiração do povo. Eles eram considerados como um símbolo de piedade, de religiosidade. Eles eram admirados porque eles oravam nas praças. Eles davam esmolas e as pessoas aplaudiam esse gesto. Eles tinham o hábito de jejuarem, de modo que as pessoas percebiam aquela prática religiosa. Então Jesus expõe esses caras dizendo: olha, quando vocês ajudarem o próximo, quando vocês derem esmolas aos necessitados, não façam como os hipócritas, não. Por quê? Porque eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Eles fazem isso para a sua própria glória. Eles querem, na verdade, reconhecimento humano. E é essa recompensa que eles recebem, a aprovação dos homens. Por isso que no verso 2, tratando desse assunto, ele diz assim: olha, quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, depois de fazer essa objeção, Jesus diz como eles devem dar esmola. Quando vocês derem esmolas, aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Em outras palavras, seja discreto. É uma coisa pessoal sua, com aquele que recebe a sua ajuda. Faça em oculto, sem holofote, sem alarme, sem divulgação, sem procurar status, sem buscar recompensa humana, porque o teu Pai que vê o que está em oculto, esse vai te trazer a devida recompensa. Aí depois ele fala da oração: olha, quando vocês orarem, não orem como os religiosos. Ele faz uma objeção. Por quê? Porque eles oravam em pé nas sinagogas, nas praças e nas ruas, mas o alvo da oração deles não era Deus. Eles queriam despertar a admiração das pessoas. Então Jesus diz: não ora desse jeito não. Porque esses caras, eles querem os aplausos e a recompensa daquele que pratica atividade religiosa para impressionar pessoas é o próprio reconhecimento humano. E então ele diz: quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Aí ele conta a partir do verso 9, a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, que resumidamente, ele ensina o seguinte: quando você orar, a sua oração deve seguir esses moldes. Aí, olha a oração: Pai Nosso que estás no céu. A minha oração é direcionada ao Pai. Santificado seja o teu nome. Adoração, reverência. Venha a nós o teu reino, o teu querer, o teu governo, a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí agora eu sou o alvo da oração. Então agora eu falo com Deus acerca de mim. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, supra as minhas necessidades básicas no cotidiano. Como assim? O alimento, o dinheirinho para pagar a conta, o dinheiro da condição, tudo aquilo que eu preciso para ter um dia bom. Aí, perdoa as minhas ofensas. E me livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Então quando eu oro, eu exalto a Deus, eu desejo o reino de Deus, desejo que a vontade dele seja feita na minha vida. E quando eu falo de mim, eu peço o suprimento da necessidade básica, eu peço perdão pelos meus pecados e livramento de todo o mal. Já fiz a principal e a melhor oração que eu podia fazer ao meu respeito. É um modelo, porque os homens hoje oram querendo pôr Deus na parede. Então eles oram dizendo: eu determino isso, eu decreto isso, eu ordeno que isso aconteça. Não, está errado.
Então Jesus ensina o homem a orar, e ele faz questão de mostrar que os seus servos não deveriam orar como os hipócritas religiosos. Por isso que no versículo 5 está escrito assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então vamos lá. Quando o assunto é esmola, oração, assim como jejum, ele usa o modelo daquilo que para a sociedade era correto para dizer: não é assim, é assim. Ou seja, o alvo das suas práticas religiosas, o alvo do exercício da sua fé, não é uma ostentação exibicionista, onde tudo que você faz tem a finalidade de despertar a admiração das pessoas. Não. A prática da sua religiosidade deve ter como alvo Deus. O propósito é Deus, o centro é Deus, ou seja, só Deus precisa ver o que você faz, porque é Ele que vê o que ninguém vê, que vai recompensar aquilo que você tem feito. E então, a questão agora passa a ser o jejum. Por isso que no versículo de número 16, onde nós começamos o estudo, Jesus mais uma vez vai dizer, agora presta atenção no texto: tanto quando o assunto é esmola, quanto a oração e o jejum, Jesus pressupõe. Ele não diz: se orardes, se derem esmolas, se jejuardes. Não, ele diz: quando orardes, quando derem esmolas, quando jejuardes. Então ele pressupõe. Por quê? Porque o ato de ajudar o necessitado, de orar e de jejuar, deve fazer parte da vida devocional do crente. Então, afinal de contas, qual é o propósito do jejum? Quando você olha para a Escritura Sagrada, você vai perceber que em vários casos e em várias situações, pessoas tiveram essa prática. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, ele registra o nascimento de Jesus, e no versículo de número 34 em diante, ele vai falar de uma profetisa chamada Ana. E ela era viúva, tinha 84 anos, e o texto diz que ela servia a Deus com orações e jejuns. Então, a prática de jejuar dessa profetisa chamada Ana tinha por finalidade a devoção a Deus, a adoração a Deus. O jejum é uma prática de adoração de quem reverencia, de quem se abstém de algo para se dedicar e se aplicar à oração com o fim de agradar a Deus, de promover o crescimento da sua fé, da sua espiritualidade. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, versículo 25, ele diz que aquele que luta, de tudo se abstém para alcançar um benefício. Por isso que em 1 Coríntios 9, versículo 27, Paulo, ele escreve que ele se abjugava. Em algumas traduções diz que ele esmurrava o seu próprio corpo. Ele punia a sua própria carne, subjugava a sua carne, para que na sua pregação ele fosse achado aprovado diante de Deus. Então, uma das finalidades do jejum é justamente nos aplicarmos à oração, a fim de agradar a Deus com o nosso serviço, com a nossa devoção, com a nossa dedicação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, quando ele trata das questões do casamento, ele diz: olha, não vos desfraudeis, a não ser por consentimento mútuo, para vos aplicar a oração
e depois se unem novamente. A instrução que ele dá para o casal é essa: olha, não deixe de ter relações. Mas se vocês querem se aplicar à oração, se os dois estiverem de acordo, então vocês podem jejuar. Mas depois voltem a ter relações para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Então Paulo, ele trata a questão do jejum como algo que tem a finalidade de afligir a alma, afligir a carne, para mostrar que há sobre ela um governo do Espírito. Por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim, olha, digo porém, andai em espírito, não cumpram as cobiças da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a ideia do jejum qual é? Autodisciplina. Eu mostro através do meu jejum que existe um governo do meu espírito sobre a minha carne. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então o jejum tem entre as finalidades a adoração. Eu potencializo a minha vida de oração, a finalidade de agradar a Deus. Então eu vou me abster de algumas coisas, vou deixar algumas coisas que podem embaraçar a minha vida, e vou me aplicar a Deus em oração. Agora, entre os judeus, havia um jejum que era anual e obrigatório. Sempre quando acontecia a festa da expiação, os judeus eram obrigados a jejuar. Eu quero que você deixe essa página marcada. Vamos lá para a antiga aliança, para o livro de Levítico capítulo 23. Livro de Levítico capítulo 23. Veja o que está escrito no versículo de número 26. Está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Afligireis a vossa alma. Em algumas traduções está humilhação na sua carne. Então entenda, o principal propósito do jejum é humilhar a sua carne, a sua natureza. E existem várias religiões que adotaram essa prática. O Ramadã, por exemplo, eles fazem jejum. Os judeus, na festa do Yom Kippur, são obrigados a fazer jejum. O catolicismo romano, no período de quaresma, são obrigados a fazer jejum. Mas a finalidade do jejum, porque, irmãos, quando nós falamos de jejum, nós temos uma visão deturpada acerca do assunto. Nós aprendemos que o jejum é, na verdade, um método para conquistar bênçãos. Você já ouviu várias vezes alguém dizendo: eu orei, jejuei e Deus me deu. Eu orei, jejuei e Deus me abençoou. Então as pessoas jejuam normalmente pelo seguinte: olha, pastor, eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã, então eu estou jejuando para dar certo. Olha, amanhã eu vou preencher uma ficha, e se Deus quiser, eu vou realizar o sonho da casa própria, então eu vou jejuar. Só que não é essa a finalidade do jejum. A ideia do jejum é se humilhar diante de Deus. A ideia de jejum, como o próprio texto sugere, é provocar uma aflição na alma, é preparar a alma
para negar as vontades do corpo. É conscientizar a alma através das aflições que quem exerce o governo sobre nós é o Espírito, porque entenda, a alma é responsável pelo desejo, correto? O homem é alma vivente. E a nossa alma normalmente tem a tendência de desejar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É na alma que surgem os desejos ilícitos. É na alma que parte aquela vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus. E o resultado disso é as obras da carne. Ela se manifesta através das práticas do corpo. Então, esse jejum é justamente uma aflição na alma, justamente para discipliná-la, mostrando que o Espírito tem a finalidade de conduzir tanto a nossa alma quanto o nosso corpo no caminho, que é o caminho da vontade de Deus. E nós podemos perceber que ao longo da história, em várias ocasiões, homens que precisavam de uma intervenção divina, que precisavam da ajuda de Deus, que tinham missões a cumprir, eles convocavam um jejum nacional. Eu quero dar alguns exemplos para você. Vai comigo para o livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 8. O que o texto nos mostra? Já haviam 70 anos que Israel estava cativa na Babilônia. Mas agora, sobre a liderança de Esdras, o povo vai começar a peregrinação pelos desertos em direção à Terra Santa. Porém, o caminho era longo, o percurso era desafiador. Seriam meses de caminhada. Os desertos eram perigosos. Por trás dos montes, haviam bandoleiros que ficavam estrategicamente posicionados, esperando os peregrinos passarem para então saquearem. Por isso que quando você lê o Salmo 121, diz assim: eleva os meus olhos para o monte. O que tinha atrás dos montes? Os bandidos. De onde me virá o meu socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Esdras sabia que aquela caminhada, aquele percurso, levaria cerca de 4 meses, e que ele precisava de uma proteção divina, de um cuidado específico de Deus, de livramento contra o mal. Então o que ele faz? Capítulo de número 8 de Esdras, versículo de número 21, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então presta atenção nisso aqui. A finalidade do jejum apregoado por Esdras era qual? Nos humilharmos perante Deus. E entenda, essa é uma maneira de mexer com o nosso ego, com as nossas vaidades, com as nossas vontades. Por isso que a alma precisa ser colocada em aflição através do jejum. Quando você lê o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus vai responder a oração de Salomão, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Entendeu? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Esdras, ele vai provocar um
jejum nacional, com a intenção de se humilhar perante Deus. Para quê? Para que a boa mão do Senhor seja sobre ele. Olha o verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Você vai perceber que o jejum está sempre associado à oração. Porque a ideia do jejum é se humilhar perante Deus e potencializar o nosso devocional, a nossa relação de intimidade com Deus. Então ele orava. Olha o Salmo 69, vai comigo para o Salmo 69. Versículo de número 10. Salmo 69, versículo 10. Está escrito assim: chorei e castiguei com jejum a minha alma. Ou seja, como é Deus que me dá o pão, o alimento, como Ele me ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, e como eu sei que o pão, o alimento, vai saciar a necessidade do meu corpo, a melhor maneira de me humilhar perante Deus é mostrar para Ele que eu abro mão das minhas necessidades materiais e físicas, para me dedicar exclusivamente ao pão vivo que desceu do céu. Por isso que lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, quando Jesus estava há 40 dias jejuando no deserto, e o tentador aparece para dizer: mas você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, você deveria ter uma vida melhor. Olha como é que você está humilhado, olha como você está abatido. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de alimento sólido, nem só de coisas terrenas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a ideia do jejum é provocar um castigo, uma aflição na alma. Então, quando nós jejuamos, a finalidade deve ser além da adoração, como no caso de Lucas 2:37, da profetisa Ana, deve ser nos humilharmos perante Deus, e não promover ou buscar a saciedade da nossa carne, não procurar algo que alimenta a nossa cobiça. Uma das finalidades do jejum é manifestar o pesar pelo pecado. Em várias ocasiões, quando Israel padecia por consequência da sua rebeldia, Deus enviava profetas para repreender o povo. Em 1 Samuel capítulo 7, faziam 20 anos que Israel era oprimido pelos filisteus. Então, numa vida de lamento em que levava 2 décadas, eles vão chegar ao profeta Samuel e dizer: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por vós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel vai dizer: olha, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos, vocês precisam tirar do meio de vocês os deuses estranhos, vocês precisam preparar o coração ao Senhor, vocês precisam congregar. E quando Samuel despertou a consciência do povo, que a responsabilidade da opressão que viviam, do sofrimento em que viviam, era deles mesmos, então o povo se quebrantou. E o texto mostra, em 1 Samuel capítulo 7, eu quero que você vá comigo até lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Versículo de número 6. O profeta fez o que é o seu ofício: confrontar o povo pelos seus pecados.
e instruí-los em concordância com a vontade do Senhor. Então agora eles estão conscientes do resultado do que eles fizeram. Era a colheita do que eles plantaram. Era a ira de Deus manifesta contra o seu povo. Então agora eles sabem. Puxa, nós erramos. Nós falhamos. Nós provocamos esses males. Isso é o resultado da nossa apostasia. Na nossa rebeldia em relação à vontade de Deus. Nós precisamos mudar. Aí olha que o versículo 6 diz, 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. Perceba que o jejum deles é um pesar por causa dos pecados que cometeram. Meu irmão, para isso o jejum é útil. Porque por mais que sejamos cheios do Espírito Santo, por mais que tenhamos uma vida com Deus, por mais que estamos na igreja o tempo todo, por mais que buscamos servir a Deus com espírito reto, com coração limpo, num dia ou outro, a gente falha, a gente erra. E quando isso acontece, quem confronta o nosso espírito é o Espírito de Deus. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. O homem e a mulher de Deus, quando peca, fica triste, se lamenta. E o que deve fazer diante disso? Se humilhar. Demonstrar o seu pesar, o seu lamento, a sua tristeza com o erro que cometeu, através do jejum. É isso que eles vão fazer aqui. Por que eu estou jejuando? Porque eu errei. Sabe quando a carne grita pelo erro? Sabe quando tomamos as decisões erradas? Sabe quando parece que o cenário está preparado para uma queda? Sabe quando o diabo está com a perna ali para passar a rasteira e parece que estamos cedendo? Então, é nessa hora que o jejum é bem visto, bem-vindo, porque é a maneira de reagir àquilo que a nossa alma tem cobiçado. Pastor, mas aconteceu algo terrível, eu caí, eu cedi à tentação, eu não soube lidar com a situação, quando eu vi já tinha feito. É válido a prática do jejum, é um pesar. Deus, eu me humilho, porque eu reconheço que eu errei. Aqui no livro do profeta Neemias, capítulo 9, avance algumas páginas aí. Neemias capítulo 9. Olha o que está escrito no versículo de número 2, você vai ver que tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler. Livro do profeta Neemias capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: e no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, e com pano de saco, e traziam sobre si. Eles se juntaram com jejum, com pano de saco, como você deve conhecer na cultura dos judeus, era um sinal de humilhação, de tristeza. Olha o 2: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades dos seus pais. Então por que eles estavam jejuando? Porque eles assumiram que pecaram, fizeram confissão acerca dos erros que haviam cometido, se apartou dos estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos pecados. Por que eles jejuaram, pastor? Porque eles reconheceram que erraram, eles estavam afligindo a sua alma diante de Deus, eles estavam mostrando o seu arrependimento através dessa prática habitual, e isso agrada a Deus, irmãos. Isso é bem visto por Deus. É Ele que manda o homem se humilhar, é Ele que manda o homem tratar o seu ego, é Ele que manda o homem olhar para dentro de si e perceber que diante de Deus não é nada.
Quando você olha para a Escritura, você vai perceber que em várias ocasiões o povo jejuava com a finalidade de agradar a Deus, mas na verdade eles desagradavam a Deus. Eu estou tentando explicar em detalhes para você entender que a maioria das ocasiões que nós jejuamos com a intenção errada, com a motivação errada. O livro do profeta Isaías, no capítulo 58, é um belo de um exemplo, porque a nação jejuava, passavam dias sem se alimentar, mas eles vão questionar a Deus por não ver o resultado do jejum, como se Deus desprezasse todo aquele sacrifício, não desse a eles a devida importância por causa daquele gesto de religiosidade. Então Deus vai mostrar que o jejum que eles faziam não agradava, não era aceito. Vai comigo para Isaías capítulo 58, eu quero que você leia isso comigo. Isaías 58, versículo de número 1, diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Qual é a denúncia que Deus quer que o profeta faça? Fala para eles acerca da transgressão, a quebra do mandamento, da lei, os conscientiza acerca do seu pecado. Verso 2: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Perceba, eles querem aprender sobre mim, eles buscam o contentamento na minha lei, como um povo que pratica justiça. Ou seja, eles não praticam justiça, mas eles agem como se praticasse a justiça. O que é que o Senhor está querendo evidenciar? A hipocrisia religiosa. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Senhor, alguma coisa está errada, porque nós jejuamos e o Senhor não atenta. Nós afligimos a nossa alma e o Senhor não reage. Por que o Senhor não se atenta para o nosso devocional? Por que o Senhor não recebe o nosso jejum? Aí Deus vai falar por quê. Olha o que está escrito no versículo de número 3. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, vocês estão jejuando em busca do seu prazer. Vocês estão jejuando para alcançar aquilo que vocês cobiçam. A busca do jejum não é a saciedade da vossa alma, não, mas vocês têm que afligi-la. Então o que Deus está querendo mostrar? Que aquele jejum não era agradável, aquela não era a maneira ideal de jejuar. Eles não agradavam a Deus com isso, e aí a gente precisa parar e pensar em algumas coisas aí, irmãos, que às vezes a gente passa fome de bobeira, às vezes a motivação não é a ideal. Se você observar, vou mostrar mais 2 exemplos, deixa marcada essa página também, Zacarias capítulo 7, e você precisa entender, porque a maneira como nós temos de servir a Deus, não é de acordo com aquilo que a gente acha ser o correto, é de acordo com aquilo que é correto, porque os religiosos davam esmolas, os religiosos oravam, e os religiosos jejuavam. Aí Jesus vai dizer: não é assim, não é assim, não é assim, mas é assim, assim e assim. Então ele está repreendendo o seu povo, por quê? Porque eles estavam agindo de maneira errada, aquela não era a maneira ideal. Então eles jejuavam e diziam: Senhor, por que o Senhor não atenta para a nossa aflição? Por que o Senhor não responde ao nosso ativismo religioso?
Aí diz aqui, porque vocês estão fazendo isso para o vosso contentamento. Você está jejuando, mas os seus interesses são carnais. Você está buscando algo que é contrário à minha vontade. Você busca algo com o seu jejum que fere os meus princípios. Eu pedi para você abrir em Zacarias capítulo 7. Eu quero ler com você mais um exemplo. Do versículo 5 está escrito assim: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou seja, esse jejum aí por acaso tem a finalidade de me agradar? Vocês têm certeza disso? Vocês estão certos que o alvo dessa consagração sou eu mesmo? Olha o que ele está falando. Não, peraí, vocês estão fazendo por vocês mesmos. Não é isso que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, do 16 ao 18? Será que sou eu que estou no centro? Será que esse ativismo, essa esmola que você dá, a oração que você faz, será que essa consagração, esse jejum, realmente eu sou a sua motivação? Ou você está preocupado com você mesmo? Ou você está usando essa prática com o fim de alcançar algo que é a sua realização? Ou será que esse jejum tem o efeito do gênio da lâmpada? Eu uso esse método, eu falo uma palavrinha mágica em nome de Jesus e pum, está resolvido. É o questionamento que ele faz. Olha o versículo 6. Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Olha o que Deus está querendo mostrar, presta atenção. Eu mandei um profeta dizer a vocês: cuidem dos necessitados, não oprimam as viúvas, sejam solidários uns com os outros, ajudem os que são desprovidos, executai as vossas justiças. Uma linguagem mais atual: sejam pobres e humildes de espírito. Numa linguagem mais atual: sejam limpos de coração, sejam misericordiosos, tenham fome e sede de justiça. Mas vocês não deram ouvidos a isso. Antes vocês deram um ombro rebelde. Vocês não se preocuparam em ouvir o que eu falei. Então vocês estão jejuando para quê? Entendeu? Então não adianta ficar passando fome e dizer: Deus, eu faço jejum por causa disso aqui, quando na verdade eu não estou nem aí para aquilo que Deus me ensina. Quando na verdade eu não estou preocupado com a misericórdia, com a justiça e com a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu mandei um profeta ensinar como vocês deveriam viver, o que vocês deveriam fazer, o auxílio que vocês deveriam oferecer, o amor que vocês deveriam ter, e vocês não deram ouvidos. Agora vocês estão jejuando para quê? Se não é a minha vontade que vocês buscam, e sim a vontade de vocês. Quer entender isso aqui? Então ele está mostrando que esse jejum não é aceito. Agora volte um pouquinho mais para Jeremias capítulo 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 14. Veja o versículo 10. Está escrito assim. Jeremias 14, 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amam o afastar-se, e não detiveram os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora lamberá a maldade deles e visitará os seus pecados. Versículo 11: disse-me mais o Senhor:
não rogues por este povo para bem. Então, o que Deus está falando? Jeremias, esse povo aí é um povo rebelde. Eles amam afastar-se, ou seja, eles estão desviados, eles apostataram da fé, e eles gostam disso. Não fica orando por esse povo para o bem. Versículo 12: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Ou seja, eles amam ficar longe de mim, eles amam andarem desviados, eles amam a perdição, então não oro por eles. E quando eles jejuarem, eu não vou dar a devida atenção. E eu estou dizendo isso para que você entenda que a vida devocional, a prática de dar esmolas, orar e jejuar, tem que estar em perfeita sintonia com a vontade de Deus, senão não vale para nada. E o que nós vemos atualmente? A ostentação exibicionista, onde a pessoa que jejua, ela se sente superior aos demais, como se o ato de jejuar desse a ela poderes sobrenaturais. Irmão, presta atenção nisso, porque se passar fome desse poderes aos homens, então todo mendigo seria cheio do Espírito Santo. E o que as pessoas fazem? Jejuam para serem vistas. Elas cumprem o ritual do jejum, mas não amam, não ajudam o necessitado. Elas passam horas sem comer, mas vivem em contendas, em debates, falando mal dos outros, difamando pessoas, vivem no meio de disputas. E era exatamente isso que fazia Deus não se agradar do jejum do seu povo, no capítulo 58 de Isaías. Volta lá, por favor, volta algumas páginas aí, Isaías 58. Veja o versículo 4, está escrito assim: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Perdão, olha o que Deus está falando. Vocês jejuam, mas vocês estão no meio de contendas e debates. Vocês jejuam para demonstrar piedade, mas vocês na verdade se odeiam. Vocês jejuam, mas não têm amor. Vocês jejuam, mas na verdade o propósito de vocês são os seus fins, as suas vontades, os seus interesses. Aí veja o versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria. Olha só, Deus está dizendo, olha, o jejum que me agrada é esse. O jejum que eu escolho é esse. E aí ele vai mostrar qual é o jejum ideal e qual é a sua consequência. Versículo de número 5. Seria este o jejum que eu escolheria: que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um julco, e estenda debaixo de si panos de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia prazível ao Senhor? Agora sim, verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Qual é o jejum que Deus escolheu? Que soltes as ligaduras da impiedade. Ou seja, o jejum que agrada a Deus, qual é? Aquele que corta todo o embaraço e o elo de ligação com o pecado. Pastor, eu estou assim, eu não posso ver, eu vejo, eu tenho que dar a segunda olhada. Então está na hora de jejuar. Sabe, pastor, eu estou passando o controle assim, ó, de repente caiu na Rede Globo, e é bem na hora do Big Brother. A minha carne, pastor, está na hora de jejuar. Desliga essa porcaria dessa televisão. Não, mas você sabe o que é? Eu sou assim, olha, eu ouço a voz da minha sogra, já me dá uma vontade de explodir de raiva. Então você precisa jejuar. Porque a finalidade do jejum
é neutralizar tudo aquilo que existe na sua alma, que tem a tendência de instigar a sua carne ao mal. E o jejum que agrada a Deus é aquele que solta as ligaduras do pecado, que rompe o vínculo com a impiedade. Aí ele vai dizer na sequência, olha só: que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cobrirás, e não te escondas daquele que é da tua carne. Você quer estar dizendo, sabe qual é o jejum que me agrada? É aquela pessoa que jejua para romper os vínculos com a vida pecaminosa. É aquela pessoa que jejua e estende a mão para o necessitado, que dá uma veste para aquele que está nu, que oferece amparo para aquele que está desamparado, é aquele que oferece consolo para o inconsolável. Ou seja, o jejum, ele agrada a Deus quando ele é seguido de práticas que estão em concordância com aquilo que o Senhor exige de nós. O jejum não me torna egoísta. O jejum não me faz olhar para o meu ventre. O jejum me torna sensível à necessidade alheia, porque eu estou afligindo a minha carne. É isso que Deus está querendo ensinar. Olha o versículo de número 7. Versículo 8, melhor dizendo. Então, olha a consequência, o resultado. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Diga glória a Deus. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Deus está dizendo para o povo que, olha, o jejum que você faz não me agrada, porque vocês vivem contentes em debates. Vocês jejuam, mas vocês veem o pobre passar fome. Vocês jejuam, mas vocês veem o que está com frio e não faz nada. Vocês jejuam e não são solidários. Agora, quando vocês jejuarem e oferecer comida ao necessitado, oferecer veste ao que está com frio, oferecer amparo ao desamparado, então vocês vão clamar e eu vos responderei. Porque esse jejum agrada a Deus. Percebeu a diferença? Então, quando Jesus vai tratar da questão do jejum, ciente de tudo isso, a primeira coisa que ele faz é objeção ao jejum que não agrada, que é o caso dos fariseus. Vamos voltar lá para onde nós iniciamos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo de número 16. Entenda. Como eu disse a você e li Levítico 23, versículo 27, o jejum anual era obrigatório. Todo judeu tinha a obrigação de jejuar pelo menos uma vez no ano. Mas os religiosos, conforme o texto de Lucas 18, 12, eles jejuavam 2 vezes na semana. Toda segunda e toda quinta, os religiosos judeus, eles jejuavam. Só que Jesus não aprovava o jejum deles. Por quê? Por causa da motivação, da intenção. A finalidade do jejum deles era satisfazer as vaidades da alma e não afligi-la. O que eles queriam, na verdade, era exaltação e não quebrantamento. Aí, meu irmão, não tem papo e não tem recompensa com Deus. Então, por isso que Jesus vai dizer: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Por que já receberam o galardão? Porque o jejum deles tinha a finalidade de despertar nas pessoas a ciência de que eles jejuavam. Então o que eles faziam? Ficavam com o cabelo despenteado, com os olhos fundos,
e com aquela aparência de quem está sofrendo, para que as pessoas olhassem para eles e deduzissem: está jejuando. Um dia eu vou ser assim. Que exemplo de fé, que vida piedosa. A intenção deles era mostrar que jejum, igual aquela pessoa que vai num almoço com amigos, e cada um pede o seu prato, e quando chega a hora, ela diz assim: não vou pedir não. Por quê? Não vou pedir não. Mas por que não vai pedir? Não vou pedir não. Está fazendo o que ali, miserável? A intenção dela é qual? É que todas as pessoas que estão ao seu redor deduzam que ela está jejuando. Já perdeu o seu sentido, já perdeu a sua finalidade, porque na verdade o propósito era uma ostentação exibicionista, queria se aparecer. Então Jesus vai dizer: não, assim não jejue assim. Eles ficam com o rosto desfigurados, com o cabelo despenteados, para que as pessoas percebam o que eles estão fazendo. Verso de número 17, aí ele diz: quando você jejuar, é assim, porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuais. Por que ele diz unge a cabeça, lava o rosto? Eu já ouvi muitos pregadores, e até renomados, tratando esse unge a cabeça no sentido místico, de poder, de revestimento, mas na verdade não. Quando ele fala unges a cabeça e lava o rosto, ele está falando de higiene pessoal. Esse unge a cabeça fazia parte do hábito. Ruth capítulo 3, versículo 3. Segundo Samuel 12, 20, Davi fez isso. O Salmo 23, versículo 5 diz: unges a minha cabeça com óleo e o cálice faz transbordar. Era uma coisa de higiene pessoal. A ideia de Jesus é que quando vocês jejuarem, jejuem de maneira natural. Não demonstre através do seu aspecto físico que você está jejuando. Penteie o cabelo, lava o rosto, tenha um semblante agradável, higiene pessoal. Quando você for jejuar, irmão, escova o dente, porque, sabe, eu disse isso de manhã, tenho que repetir. Tem gente que quando jejua é imprudente, e quando abre a boca para falar, é um bafo miserável, sabe, irmão? A pessoa está 12 horas jejuando, e ela acha que está cheia de poder, ela acha que está andando sobre as águas. Aí ela fala com o irmão do lado, o irmão cai, ela fala: está vendo, é demônio por causa da autoridade que deu. Mas não é, é o bafo, irmão. Escova o dente, tem um hálito agradável, ninguém precisa, porque às vezes o bafo de onça revela que a pessoa está horas e horas sem se alimentar. Então o que Jesus está falando? Quando você jejuar, cuida da sua higiene pessoal, lava o rosto, irmão. Ninguém precisa olhar para o seu olho fundo e ver que você está sofrendo porque você não comeu. Penteia o cabelo, fica jeitosinho. A ideia de Jesus não é dizer assim: então as pessoas vão ver que você penteou o cabelo, que você lavou o rosto, então vão deduzir que você jejua por isso. Não, seja natural. Ninguém precisa deduzir, ninguém precisa saber que você jejua. A ideia de Jesus, assim como no caso das esmolas, assim como no caso das orações, é nos instruir a fazer em secreto, em oculto. Ninguém precisa saber o dia, a hora, o tempo que eu jejuo. É uma coisa pessoal minha e Deus. Eu não preciso demonstrar através da minha cara, do meu batimento, nada. É isso que ele está querendo ensinar, irmão. Olha que lição preciosa. Versículo 17: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuais, mas sim o teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Dando esmola, precisa no status, orando às 3, porque
Desculpa, irmão, hoje o WhatsApp, ele nos dá o privilégio de contemplar essas coisas. O cara vai fazer ação social, mas ele grava toda a situação para colocar nas redes sociais e dizer, essa é a igreja verdadeira. Aí o irmão acorda 3 horas para orar, e ele não se contenta em falar com Deus, ele vai no status do WhatsApp e coloca uma mãozinha assim, 3 horas da manhã, para todo mundo deduzir que ele ora de madrugada. Para quê? Qual é a finalidade disso? A sua recompensa vai vir de homens e não de Deus. Olha o que Jesus está ensinando, olha, a mão direita faz e a esquerda não precisa saber. Você vai orar, não toca trombeta não precisa ficar gritando igual doido para incomodar a vizinhança inteira, não precisa ir no monte, não precisa, não, vai no quarto, fecha a porta, ora ao Pai que vê o que está em secreto, e Ele recompensará. Você vai jejuar, não precisa fazer cara de quem está com fome de 40 mendigos, não precisa ficar fazendo drama, não precisa ficar dando indiretas para a pessoa saber que você é espiritual, é uma coisa sua e de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Amém, gente? Não precisa me impressionar não, irmão, não estou nem aí se você jejuou ou não faço questão, não precisa gritar para me ouvir lá da minha casa que você está orando, pode ficar tranquilo, não faço questão, e também não faço questão de saber que você ajuda o necessitado, é uma coisa sua e de Deus, porque todas as vezes, eu vou fazer isso a partir de hoje, Nalva, todas as vezes que eu ver alguém publicando assim, eu vou escrever assim, parabéns, toma posse do seu galardão, estou te dando, o reconhecimento. Está orando de madrugada? Parabéns, toma posse do seu galardão, estou te dando, porque Deus você não vai receber nada, porque é o dono do reino que está ensinando isso. Está jejuando? Louvado seja Deus, parabéns, já recebeu o galardão, pode encerrar o jejum. Aí a gente para e pensa, o que é melhor? Agradar a Deus ou agradar o homem? Porque se a nossa intenção é agradar a Deus, o homem não precisa ficar sabendo. Se a nossa intenção é agradar a Deus, temos que fazer em secreto, para que o Pai que vê o que está em oculto, nos dê a recompensa que nós buscamos. Vamos todos ficar de pé, por favor.